X-Men 97 se aprofunda na tradição dos quadrinhos, abraçando narrativas ousadas, mas essa tática pode ser a chave para expandir ainda mais o MCU. Quer saber como? Fica aqui comigo que já te conto, mas antes não se esqueça de inscrever no canal, deixar aquele joinha e bora pro vídeo. O universo cinematográfico da Marvel entrou em uma nova era. Equipes como o Quarteto Fantástico estão programadas para estrear, e com a Marvel Animation lançando os programas como o What If e até mesmo o X-Men 97, agora certamente é um período de experimentação para o estúdio. X-Men 97 é de particular interesse porque, apesar de viver dentro do multiverso cinematográfico da própria Marvel, ele é mais amplo, ainda é uma estranheza completa, que na verdade a série animada quebra todas as regras do MCU e funciona como um paradoxo direto com o que aconteceu na franquia até agora. No entanto, o público claramente interessado nesse estilo de contar histórias. A própria série dos X-Men ainda não terminou, mas pode redefinir completamente o MCU daqui para frente. A popularidade da série demonstra que os fãs estão ansiosos para ver mais narrativas inspiradas em quadrinhos que realmente se ligam com os arcos de páginas de HQs. Com o MCU tendo diluído seu conteúdo no passado, o futuro pode estar promissor para aqueles que buscam uma representação mais ousada do material de origem. Muita coisa pode mudar nesta próxima fase, mas é importante ficar de olho na Marvel Animation e especificamente em como os X-Men 97 estão reescrevendo a fórmula clássica. Os X-Men têm apelo universal. Bom, vou dizer como que eu vejo no meu ponto de vista. Para começar, a Marvel não abraçou totalmente o seu passado televisivo e até mesmo os aspectos cinematográficos como os fãs, ou melhor falando, os fãs esperavam. Embora o multiverso agora tenha permitido que a Marvel Studios trouxesse os filmes originais dos X-Men, Inumanos e até mesmo Deadpool para o MCU, há muitos outros projetos que continuam a ser ignorados. Vocês sabem do que eu estou falando, apesar de sua boa fase contendo um elenco de fãs. Não está claro se Agente da S.H.I.E.L.D. ainda é canônico, por exemplo, ou se mesmo as séries de The Runaways e Clark Dog foram praticamente esquecidas. Embora os programas da Netflix estejam de volta por demanda popular, X-Men 97 representa um retorno totalmente diferente. É incomum porque um renascimento de um programa televisivo da década ainda de 90, com a Marvel assumindo um grande risco para saber se o público ainda estava interessado nesta joia de uma época passada. Mas o fato de X-Men 97 realmente depender da continuidade de X-Men como uma série animada foi um grande choque, mas certamente está valendo a pena. Por causa da nostalgia associada aos personagens, as suas prestações distintas e premissas cheias de ação, X-Men 97 tem apelo universal apesar de seus elementos do próprio nicho. É mais provável que um programa como Agente da S.H.I.E.L.D. possa retornar e encontrar uma maneira de trazer aquele estilo acelerado que os X-Men acertou em cheio. Na verdade, na espera com uma série percorrendo grandes arcos e garantindo que os personagens se desenvolvam de forma bem significativa, semana após semana. Então, portanto, independente do conhecimento do público sobre a Marvel e de seu apego aos X-Men como uma série animada, ainda é totalmente eficaz em sua narrativa. Os riscos que o programa correu e a sua própria existência como um submundo é uma saga ao passado, não prejudicando em nada o futuro ou mesmo até o projeto. Para os fãs mais dedicados, é uma conexão brilhante, mas ainda há muito para ser visto pelos novatos e aficionados pelo MCU. É atraente por si só, se caso esse contexto se torne mais amplo. A série por si só se aprofunda nos quadrinhos, o que é particularmente surpreendente em termos de X-Men e o quanto ele celebra a sua tradição em quadrinhos. Assim como os X-Men como série animada vista antes, o programa continua a ser negociado com base em histórias amadas que foram contadas anteriormente através das HQs. É claro que a série dá um toque especial a esses momentos, retratando de maneiras que façam sentido para os novos personagens ou até mesmo para os antigos. Também acelera muitas dessas batidas, condensando arcos maiores em alguns episódios, sem perder nenhum dos momentos épicos. De vilões absurdos como Mojo, a representação de Genosha e até mesmo o arco clone da Rainha dos Doentes, a Marvel Animation não se esquivou de nenhuma dessas histórias bizarras, peculiares e de nicho dos arquivos.
Claro, o programa possui algumas conexões com o MCU que agradarão os fãs convencionais, como o retorno do Observador, mas os leitores de quadrinhos reconhecerão muito dessas batidas cruciais. X-Men 97 é uma carta de amor aos quadrinhos e não se preocupa em segurar a mão de quem não conhece esses arcos. Sua qualidade é simplesmente tão boa que os roteiros encontram aquele difícil equilíbrio entre fanservice e o desenvolvimento de personagens. A própria série animada é elevada a uma dedicação em retratar cenas que nunca aconteceram em ação ao vivo antes e talvez nunca aconteçam. O show se diferencia de forma visual do que o MCU está fazendo, e esse é um dos seus grandes pontos fortes. À medida que a Marvel Animation avança como série, como a própria que fala sobre os Olhos de Wakanda, que é possivelmente uma nova série que ainda vai estrear, será necessário observar que X-Men 97 usa o meio para selecionar experiências exclusivas do universo Marvel. O MCU poderia aprender com esta abordagem. O que eu estou falando? Tem havido muito exagero sobre os X-Men salvarem a Marvel daqui para frente, o que na verdade não precisa ser salvo. É uma única injeção de que novos personagens não vai se reinventar completamente o que é a Marvel por si só, mas a série animada mostra e deve fornecer os planos de como a Marvel se desenvolverá no futuro. A série animada é anti-MCU por retratar elementos de quadrinhos e puramente originais. O MCU tem o hábito de suavizar as coisas. A própria Guerra Civil Sobre-Humana é um exemplo disso, com o público épico e complexo dos quadrinhos sendo simplificado à medida que duas equipes menores lutavam no filme. E esse não é o único elemento cômico que foi retirado da tela. Thanos não tinha uma paixão pela morte, nem o Senhor das Estrelas se tornou literalmente um deus do sol. Repetidamente existem componentes cômicos maiores que podem levar uma história para deixá-las ainda mais e até então mais interessantes. Sempre há exceções à regra, e a inclusão do ego, a batalha do Portal de Vingadores Ultimato e o uso do multiverso são excelentes exemplos, mas para cada participação especial do Professor X, existem limitações nos arcos dos quadrinhos, como a representação de Kor, o açougueiro dos deuses, e X-Men 97 simplesmente não sofre com essa problemática, e daqui para frente a Marvel poderia buscar inspiração nos programas de animação. Filmes como bem exemplificados como Blade continuavam a ser desenvolvidos e potencialmente enfrentam problemas na forma como este deve ser introduzido no universo do MCU, mas pode ser que a resposta esteja simplesmente nas próprias páginas de HQ. Os criativos da Marvel são contadores de histórias magistrais e décadas sobre essas experiências dos quadrinhos, mostrando como contar belas histórias com esses personagens. O MCU certamente poderia aproveitar isso e ter essa força que os X-Men 97 estão tendo. Se você concorda comigo, coloca aí nos seus comentários o que você acha que pode ter ainda dos quadrinhos dentro do cinema e o que pode ser reaproveitado ou reinventado dentro do MCU. Sua opinião é muito importante para mim. Até a próxima, fui!